Imagine uma cidade pequena e tranquila, no ano de 1976. Circleville, no estado de Ohio, era o tipo de lugar onde todos se conheciam e ninguém trancava as portas de casa. Mas essa paz estava prestes a ser destruída por um terror psicológico que duraria décadas. Tudo começou quando uma motorista de ônibus escolar, chamada Mary Gillespie, abriu sua caixa de correio e encontrou algo estranho. Não era uma conta ou um cartão postal, mas sim uma carta anônima, escrita com uma letra disfarçada e ameaçadora. O conteúdo da carta era aterrorizante. O escritor misterioso afirmava saber tudo sobre a vida de Mary. Ele a acusava de ter um caso extraconjugal com o superintendente da escola local. A carta dizia, explicitamente: "Eu sei onde você mora. Eu tenho observado sua casa e sei que você tem filhos. Isso não é uma brincadeira." Mary ficou paralisada de medo, olhando para aquele papel em suas mãos. No início, ela tentou ignorar e escondeu o segredo, mas o escritor anônimo não parou. As cartas continuaram chegando, cada vez mais agressivas e violentas. E não era só Mary que recebia as mensagens. O marido dela, Ron Gillespie, também começou a receber cartas ameaçadoras. O escritor dizia para Ron que se ele não fizesse nada para parar o suposto caso da esposa, sua vida estaria em perigo. O clima na casa da família Gillespie se tornou insuportável, vivendo sob a sombra de um observador invisível. A situação atingiu um ponto crítico em agosto de 1977. Ron recebeu um telefonema misterioso no meio da noite. Ninguém sabe o que foi dito naquela ligação, mas a reação de Ron foi explosiva. Ele pegou sua arma, uma pistola calibre 22, saiu de casa furioso e entrou em sua caminhonete vermelha. Ele disse aos filhos que iria confrontar o escritor das cartas de uma vez por todas. Ele dirigiu em alta velocidade pelas estradas escuras e sinuosas de Circleville, naquela noite quente de verão. Pouco tempo depois, a tragédia aconteceu. A caminhonete de Ron foi encontrada batida violentamente contra uma árvore em uma estrada deserta. Ron estava morto dentro do veículo. A polícia local chegou rapidamente, com as sirenes ligadas, e declarou que foi um acidente causado por embriaguez. Mas havia detalhes perturbadores naquela cena de crime que não faziam sentido. Primeiro, Ron não bebia álcool há anos, mas o teste dizia que ele estava embriagado. Segundo, e mais misterioso, a arma que ele levou consigo havia sido disparada uma vez. Onde estava a bala? Contra quem ele atirou naquela estrada escura, antes de bater na árvore? Muitos acreditam que o escritor das cartas armou uma emboscada para Ron naquela noite, mas a polícia encerrou o caso como um simples acidente de trânsito. Com a morte de Ron, o terror não acabou. Pelo contrário, o escritor anônimo parecia ter ficado mais ousado. Cartas começaram a chegar para as autoridades, para o jornal local e para outros moradores, zombando da morte de Ron e dizendo que o xerife estava encobrindo a verdade. A cidade inteira estava em pânico, olhando por cima do ombro, desconfiando dos próprios vizinhos. Anos se passaram e em 1983, a perseguição contra Mary voltou a escalar. Desta vez, o assediador começou a colocar placas de madeira com ameaças escritas à mão ao longo da rota onde Mary dirigia o ônibus escolar. As placas ameaçavam a vida da filha de Mary. Um dia, furiosa e cansada de viver com medo, Mary parou o ônibus vazio na beira da estrada para arrancar uma dessas placas ofensivas. Quando ela puxou a placa de madeira, ela notou algo estranho.
Havia um barbante, como um fio de pesca, conectado à parte de trás da placa e ligado a uma caixa misteriosa no chão. Mary levou a caixa para a polícia. Quando os oficiais abriram o objeto, ficaram chocados. Era uma armadilha mortal, sofisticada. Dentro da caixa havia uma arma carregada, preparada para disparar contra quem puxasse a placa. Se o mecanismo não tivesse falhado, Mary estaria morta naquele momento. A polícia rastreou a arma encontrada na armadilha. O número de série estava raspado, mas o laboratório conseguiu recuperar a numeração. A arma pertence a Paul Freshour. O Conrado do Mary Paul foi imediatamente preso. A promotoria alegou que a caligrafia dele era similar à das cartas anônimas. Paul jurou inocência, dizendo que sua arma havia sido roubada semanas antes, mas ninguém acreditou. Ele foi condenado e enviado para a prisão. Parecia o fim do pesadelo. O culpado estava atrás das grades. Mas então, o impossível aconteceu. Enquanto Paul estava preso na solitária, sob vigilância total de guardas e câmeras, centenas de novas cartas começaram a chegar para os moradores de Circleville. O estilo era o mesmo. As ameaças eram as mesmas, e as informações contidas nas cartas eram segredos que Paul não tinha como saber de dentro de uma cela isolada. Até mesmo o diretor do presídio veio a público dizer que era impossível Paul estar escrevendo e enviando aquelas cartas, pois ele não tinha acesso a papel, caneta ou correio sem ser revistado. As cartas continuaram por anos, atormentando a cidade, provando que o verdadeiro autor, ou um cúmplice leal menos ainda, estava solto, caminhando livremente pelas ruas de Circleville. Paul Freshour passou 10 anos na prisão e morreu, jurando que era inocente. Após sua liberdade condicional, as cartas pararam tão misteriosamente quanto começaram. Até hoje, o caso de Circleville permanece um dos maiores mistérios não resolvidos dos Estados Unidos. Quem era o escritor fantasma? Será que Paul foi vítima de uma armação? A única certeza é que em Circleville, algumas palavras escritas podem ser tão mortais quanto uma arma. Se você gostou deste mistério, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias.